Beleza. Então é o seguinte, irmãos, no último encontro foi muito bênção, né? A gente foi até quase 7 horas, conseguimos passar do tempo, ficamos aqui compartilhando, testemunhando sobre o que o Senhor tinha feito e fez nas nossas vidas sobre idolatria, sobre o que Ele fez nas nossas vidas, sobre o que a gente conversou nos grupos pequenos. E essa semana a gente vai dar sequência nisso, né? A gente vai continuar essa questão, só que agora com um tema um pouquinho diferente, a gente vai falar sobre ansiedade, né? É uma coisa que eu acho que eu posso falar que todo mundo, é uma coisa que afeta todo mundo, coisa que pega todo mundo. E antes de entrar na ansiedade, a gente vai ter um testemunho sobre a idolatria do irmão que compartilhou semana passada e quer falar um pouquinho com a gente. Natan, você está aí? Pode abrir seu microfone e dar seu testemunho. Salve galera, tudo bom? Meu testemunho não é bem sobre idolatria não, só que foi mais sobre tudo que foi falado no final daquela reunião de 2 semanas atrás. Foi muito lindo que Deus fez mesmo na minha vida e que meu coração ele tinha muito anseio por isso, né? Que, assim, tentando ser bem conciso, no final daquela reunião o irmão ele deu testemunho, né, que ele confessou algumas coisas pro discipulador dele e etc. Mas o discipulador dele perguntou se ele poderia expor essas coisas no grupo de discipulado, né? Aí criou toda aquela situação, né, que os irmãos lembram. Eu espero que sim, né? Que o irmão ele ficou meio desconcertado, né? Porque o discipulador dele acabou expondo até demais do que ele queria. Só que, resumidamente, eu passava por uma situação na minha vida que eu era muito complicado com os irmãos, né? Expondo assim isso para vocês. E eu literalmente eu guardava muito ódio dos irmãos, não sei por quê, né? Por coisas muito mínimas, coisas bobas. E isso me impedia de ter relacionamento até mesmo no meu íntimo com Deus, sabe? E no meu coração eu sabia que eu estava errado, sabe? Depois de muito tempo, Deus ele colocou tudo isso no meu coração e foi nesse momento que Deus ele ministrou que eu realmente deveria ser honesto e abrir isso para todo mundo, porque eu entendo assim, irmãos, que o que faltava para mim era enxergar a igreja como uma família de verdade, sabe? Então, podia-se dizer que, olhando bem, eu idolatrava a minha própria melancolia, sabe? E ficava ali naquela coisa de eu não tenho mais jeito, sabe? Quando eu tinha reconhecido mesmo o meu pecado, eu ficava com espíritos muito depressivos, sabe? Com pensamentos muito depressivos. E eu ficava me cobrando muito, me culpando, e eu não fazia nada por isso. E eu sabia no meu coração, né? Que eram muitos pecados que eu tinha confessado para muita gente, assim, e, assim, no pessoal, no individual mesmo. Mas eu nunca conseguia me livrar daquilo, sabe? E a partir do momento que eu confessei isso para vários irmãos, e muitos irmãos até que eu não conhecia direito, que eu não tinha intimidade, eu podia enxergar a igreja como uma família, sabe? Mesmo um lugar que a gente pode realmente se abrir e falar tudo, entende? A gente pode realmente se expor. E foi muito lindo porque na reunião de 2 semanas atrás, eu ainda estava com dúvidas sobre isso. Eu ficava dando defeitos naquilo que eu queria fazer, sabe? Naquilo que o Espírito Santo queria fazer na minha vida. Eu me perguntava, nossa, será que eu realmente devo contar tudo isso para os irmãos, né? E para cada dúvida que eu tinha, algum irmão abriu o microfone e literalmente amassava todas aquelas dúvidas sem eu perguntar nada, como se fosse o Espírito Santo mesmo falando, sabe? Eu pensava que eu ia parecer bobo demais, eu pensava que eu ia parecer muito depressivo, que eu ia parecer muito mimizento. E, por incrível que pareça, cada vez que eu pensava alguma coisa assim, o irmão abria o microfone e falava exatamente sobre isso, sabe? Eu fico até assim, meio difícil de acreditar, sabe? Então, eu só queria deixar assim para os irmãos mesmo que foi muito precioso, sabe, aquele tempo da minha vida.
e que Deus está fazendo muito, sabe? Só pelo confessar mesmo, mas para a igreja toda, sabe? E eu queria, assim, também encorajar os irmãos a fazer o mesmo, entende? Não sem pressão, assim, sabe? Mas vale a pena, porque assim como eu não conheço muitos irmãos, mas eu entendo, assim, que tem muita gente que não enxerga mesmo a igreja como família, sabe? Assim como eu. E se tem mesmo irmãos assim por aqui, eu gostaria de encorajá-los, sabe? Porque a gente é família, sabe? A gente não pode ficar no estado total de melancolia, sabe? De que a gente é inferior e etc. Que isso literalmente leva a uma idolatria daquela situação. A gente acaba pensando demais e acaba não fazendo nada. E às vezes, para ser sincero, eu gostava daquilo, sabe? Eu gostava de ficar ali tristinho no meu canto, sem falar nada, parecendo bem, entende? Tem muita gente que, assim como eu, talvez ponha uma máscara em si mesmo, né? Falando de mim, eu colocava uma máscara, ia para as reuniões e eu tava ali como se tivesse tudo bem, só que meu coração totalmente errado. Então, é basicamente isso que eu gostaria de dizer e eu gostaria, assim, de realmente agradecer a família que Deus me deu, que são todos vocês mesmo, sabe? Realmente é muito precioso todos esses tempos que a gente tem e o meu arrependimento é não ter sido grato por isso tudo há muito tempo atrás, de não ter aproveitado realmente essa família como eu deveria ter aproveitado. E é isso. Amém. Glória a Deus. Creio que o Senhor Amém, vai Natan. continuar fazendo também nessas e nas outras reuniões. Irmãos, antes de tudo, uma perguntinha. Então, travou. Ele fez para deixar o mistério, gente. Ele volta. É verdade. Alô? Agora sim. Tá ruim a internet. Então, isso aqui é que eu dou sequência? Gente, eu vou dar a sequência a internet dele tá meio ruimzinho. Antes de tudo, né, como a gente já falou, que o tema vai ser ansiedade, né? E eu creio que todos nós já ouvimos aquele versículo, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, né? E assim, acho que sem delongar muito, acho que o que o Natan falou já foi assim, foi a melhor introdução possível que a gente poderia ter feito. E assim, eu só queria, né, alertar os irmãos sobre o que a gente vai falar hoje, que vai ser ansiedade pela ótica da paternidade de Deus, né? Como que a gente pode vencer essa vida ansiosa através da paternidade de Deus? E aí eu queria chamar a Willy e a Lu para falar para a gente, explicar melhor. Olá, Willy, Lu, tá com vocês a bola. Gente querida, boa tarde. Queria perguntar para vocês o que vocês acham que é ansiedade. No dicionário ele diz assim, né? É um desconforto físico, psíquico. Agonia, aflição ou angústia. Um desejo intenso, impaciência. Ausência de tranquilidade. Medo, receio. Condição emocional de expectativa definida de sofrimento definida pela expectativa de alguma coisa que você espera ou não espera e o perigo que isso aconteça, diante da qual a pessoa se encontra indefesa. O termo tem várias definições nos dicionários e que não são técnicas, né? Mas ela vem como aflição, como angústia, como perturbação de espírito, como incerteza, como aquele que quando a pessoa pânico e outras coisas mais. E o que a Bíblia fala sobre ansiedade? Vamos ler alguns versículos. Filipenses 4,6 diz: Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus.
Ela também fala em Mateus 6,25, que todo mundo conhece, que é longão, mas vamos tentar ir rapidinho. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à sua vida, pelo que haveis de comer, beber ou pelo que haveis de vestir. Porque não é o mantimento, não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Então, olha para as aves do céu, elas não semeiam, não cegam, não ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Vocês são muito mais valorosos que ela. E qual de vocês poderá acrescentar com todo o seu cuidado um côvado da sua estatura, 1 centímetro sequer, a não ser com sapato alto, mas naturalmente tu não consegue. E quanto ao seu vestuário, por que você está ansioso? Olha para os lírios dos campos, como eles crescem, eles não trabalham, não fiam. Eu te digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a árvore do campo, a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, ele não te vestirá com muito mais? Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que você necessita de todas essas coisas. Mas, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que é a vontade de Deus, e as coisas serem feitas como Deus quer que sejam feitas. Essa é a justiça de Deus. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não se inquiete pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã terá o seu próprio cuidado. Basta cada dia o seu cuidado. Então, só para a gente entender junto, ansiedade não é pecado. Ansiedade é um sentimento. Um sentimento que pode me levar a pecar, quando gera em mim incredulidade. Incredulidade? É. Porque a incredulidade, ela me impede de ver a bondade, o amor, o zelo, o cuidado do Senhor com a minha vida. Incredulidade me afasta do Deus vivo. De um Deus que interfere, que cuida, que tem os olhos dele sobre mim em todo o tempo. Um Deus que cuida de mim hoje e que cuidará amanhã também. Ansiedade é o contrário da paternidade, do que a paternidade de Deus oferece. Ansiedade é contrário de fé. Ansiedade é contrário de crer. Ansiedade é um sentimento de medo, apreensão ao ver a minha vida fora do cuidado do papai. Porque pai significa sustento, nutrição e proteção. Por isso que a ansiedade e a paternidade estão ligados. Porque fomos feitos para ter um relacionamento de pai e filho com o Senhor. Aquele que é o único capaz de nos proteger, nos suprir e nos sustentar. Então, quando a gente imagina qualquer cenário onde não temos o Senhor como Senhor, vira o caos. A vida é cheia de incertezas, com certeza, né? E à medida que a gente vive e conhece o mundo, a gente vai construindo maneiras de lidar com o mundo que são carnais. Isso. É carnal. Quando a gente fala carnal, não estou falando que você está na carne, mas é porque é humano, né? E ao invés de buscar o descanso no Senhor, a gente começa a buscar caminhos para aquietar a nossa mente de uma maneira mundana, carnal. Por exemplo, se eu tenho preocupação com grana para o futuro, ao invés de crer que as bênçãos do Senhor me alcançarão, me deleitar no Senhor buscando o reino dele, a sua justiça. Como a gente acabou de ler, né? E crendo que tudo vai ser acrescentado no tempo dele, e eu me lanço a trabalhar mais e guardar, ao invés de confiar nele, eu me lanço a trabalhar mais, a guardar mais, com o intuito de que isso seja a minha segurança e a minha estabilidade. Mesmo que isso me custe o tempo que eu tenho com o Senhor e com os irmãos, e com a igreja e com a minha família. Outro exemplo, se eu tenho medo de ficar sozinha, de não encontrar minha metade da laranja, ao invés de eu buscar um relacionamento com o pai e ser plenamente satisfeita, solteira ou não, os meus parâmetros abaixam. E eu acabo buscando um relacionamento onde eu acho que serei saciada na minha carência e na minha necessidade. E isso não vai acontecer. E só me leva a me frustrar mais e acabo arrumando mais pepino para descascar. Fruto da minha ansiedade. Fruto da minha falta de fé. Fruto de uma mente mundana. Então a minha mente precisa ser transformada. E aí a gente lembra de Romanos 12:2. E não nos conformemos com este mundo, mas sejamos transformados pela renovação do nosso entendimento para que experimentemos qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso. Para eu poder crer que todas as coisas vão sempre cooperar para o meu bem, até a dor. E assim poder perceber o que diz em Efésios. 3:18. Para poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais
do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Amém. Os meus medos... aí eu tô lendo, gente, mas é um testemunho pequenininho. Ainda tem quantos minutos? Peraí. Tenho minutos. Vou contar um testemunho pequenininho para vocês. Eu já fui muito medrosa. Eu ainda tenho medo de algumas coisas que eu tenho colocado diante do Senhor todos os dias, né? Mas eu tinha algumas coisas que me deixavam angustiada e aflita. Quais eram essas coisas? Eu tinha medo do Willy me abandonar. Eu ficava assim, porque eu não trabalho, eu tenho 3 filhos, e eu ficava, se o Willy pirar, como é que vai... Sabe aquelas coisas que às vezes passam na sua cabeça? Só passa na minha, na sua não passa. Passava às vezes na minha cabeça. Eu ficava com medo de ter que enterrar um filho, porque eu tenho 3, agora eu vou ter 4, eu ficava com medo de ir à falência, eu ficava com medo de umas coisas assim, sabe, muito ruins acontecerem. E a gente foi para um congresso, tem uns 3 anos, lá na Inglaterra, e lá a mulher estava falando sobre medos, né, sobre medos que nos aprisionam e que tiram a nossa paz, que nos levam a questionar, a procurar na nossa carne, na nossa força, nos resguardar disso, né? E eu lembro que eu estava no chão, orando, falando assim, Senhor, eu quero te entregar todos os meus... Eu não quero ser escravo dos eu meus não quero medos. ser escravo dos meus medos, que a sua palavra diz que foi para a liberdade que o Senhor me libertou. Eu quero ser livre hoje, eu não aguento mais viver com essa incerteza, com esse medo do futuro. E se a gente vive numa sociedade completamente caída? E eu ouvi isso das pessoas, mas e se o Willy pirar? E se o Willy pegar uma novinha? Eu já ouvi isso de gente. Eu não vou a lugar nenhum. Que bom. Mas, nesse dia o Senhor me levou a uma experiência muito legal. Eu estava no chão, e eu lembro que estava o Willy, mais 2 irmãos orando por mim, eles não sabiam pelo que eu estava orando. E o Senhor me tomou, e Ele me levou a um cemitério, e eu estava enterrando um filho. E eu chorava muito, mas o Senhor falava assim, se você um dia vier enterrar um filho, eu vou estar do seu lado. Aí Ele me levava a outro lugar, onde o Willy me abandonava. E Ele falava assim, se um dia ele te abandonar, eu vou estar do seu lado. E Ele me levava a ficar completamente dura, sem ter dinheiro para comprar as coisas que eu precisaria comprar para meus filhos, para sustentá-los. E o Senhor falava, se um dia isso acontecer, eu vou estar do seu lado. O Senhor não falou assim para mim, isso não vai acontecer. Mas Ele falou que qualquer situação que eu for passar, Ele vai passar comigo. E sabe o que aconteceu na hora no meu coração? Foi consolado. Aquietou. Apaziguou. Quer dizer que eu não preciso ter medo, porque qualquer situação que eu venha passar, Ele vai passar comigo. Então eu não preciso ter medo dessa situação. Porque o Criador do universo, o cara, o Bambambam, o cara que fez as estrelas, Ele vai estar comigo. Ele é literalmente o cara das galáxias. E o Senhor não me deve isso, mas ele me consolou ali e me aquietou. E acabou. Esses medos estão enterrados, estão em Cristo. Porque eu estou em Cristo. Amém? Aleluia. É isso, é um testemunho pequenininho. Irmãos, a gente vai ter uma dinâmica com um narrador. Ele, inclusive, está aí com o nome de narrador. Que bom. E ele vai dar algumas instruções para vocês. Eu queria que vocês fossem obedientes. Até a morte e morte rapidinho. de cruz. Todo mundo agora sim, o Vince, muito carinhoso, pediu para você abrir seu vídeo. Eu vou precisar que você obedeça as ordens do irmão, narrador. ok? Obrigada. Vamos lá. O domingo chegou e o nosso encontro também. Não é incrível estar em uma plataforma virtual com tantos outros jovens como você? E ainda que seja um encontro com muitas pessoas, Jesus conhece cada um de nós pessoalmente. Isso mesmo, o Criador do universo, aquele que ordenou a cada estrela à existência e chama a cada uma delas por um nome. Esse mesmo Deus sabe o seu nome também. Isso é maravilhoso demais. Eu gostaria de tentar algo para sabermos quem está por aqui. Você está disposto? Vasculhe sua mente. Pegue todos os pesos que você tem carregado, seus erros, seus fracassos, seu passado, e vamos conversar sobre isso. Os meninos vão direcionar para os chefes. Palmas para o nosso narrador, gente. Arrasou, hein? Teve gente com a câmera ligada direto aí, tá?
Não quero dizer nada, não. Abre a câmera aí, narrador, pro pessoal te ver. Olha aí, Obrigada, tá, Sodré, Sodré? querido. Glória a Deus. Ele é a mãe. Obrigado. Um beijo no coração para vocês. A minha tela também ia ficar piscando toda hora, tá? Pra confessar logo de cara. Agora nós vamos para os grupos. Só um Bater um instantinho. papo, conversar, compartilhar. O Renan vai colocar todo mundo aí num grupo. Já está fazendo isso. Eu vi aqui no chat. Explica de novo, Heitor. Explica de novo Oi? que tem gente nova. Para quem nunca Ah. participou, você não precisa Deixa, fazer Heitor. nada. Deixa o Heitor explicar. Fala, Heitor. Você não, igual ele falou, você não precisa fazer nada. O Renan, ele vai te colocar no grupo. A gente vai ter diversas salas com 15, 20 pessoas cada sala. E o Renan vai te colocar no grupo automaticamente. Você não precisa sair e voltar no Zoom. Você não precisa clicar em lugar nenhum. Vocês vão entrar num grupo que a gente vai compartilhar sobre ansiedade, sobre esses medos que a gente conversou agora. E quem chegou depois vai ter um grupo em inglês. Então, se você só fala inglês ou se você prefere falar inglês, você põe INGL na frente do seu nome. Você vai alterar seu nome, põe INGL ou N de inglês para você participar da sala em inglês. E se você é moderador, você põe C/M para o Renan te identificar, para ter pelo menos um por grupo. Beleza? Lembrando de colocar em maiúsculo, né? Para ficar mais fácil de visualizar. Heitor, Sempre. eu preciso fazer alguma coisa ou eu fico parada e só entro? Você Fico fica parada. tá? Não, parada. Melhor não clicar em nada para não dar ruim. Mas Parada literalmente, tá, Lu? Você já vai ficar aí quietinha mesmo, sai do computador. É. Dedinho. Aí, ó. Já tá chamando Aí, já tá aí, ó. começou. Você clica no Fica no azul aí, join. ó, Join. joinha. Join. Join e vai dar tudo certo. Join de joinha. Mas, cara, por incrível que pareça, Deus ele vai dando uns pequenos detalhes, sabe? Uns pequenos caminhos. Quando a gente vai seguindo, vai dando tanta paz, sabe? É tão gostoso, porque, né, ele não deixa a gente sem resposta, sabe? E ele me mostrou, né, que se eu tivesse realmente ido por esse caminho, eu não ia ter tempo para família, não ia ter tempo para nada, sabe? Ele me mostrou realmente para qual direção que eu devo ir, né? De preferência fazer um concurso assim, estou abrindo mais detalhado mesmo para ficar bem claro. Fazer um concurso para ter um emprego assim de segunda a sexta, né? Não precisa. Quer falar, Larissa? 5, em média, assim. Aham. Já fui muito mais ansiosa. E o Luan? Também. Tô buscando, mas eu tô com medo de não conseguir passar esse ano, tô com medo de repetir, com medo de não conseguir terminar a escola por causa dessa pandemia, da gente ter que ficar em casa, não poder ir para aula. Porque, né, é muito melhor você prestar atenção na sala de aula do que na internet, né? Porque tem tanta coisa para se distrair e eu acabo caindo nisso e não conseguindo prestar atenção muito na aula, não consigo entender direito o que você fala. Entendeu? E é essa a minha ansiedade, não conseguir passar de ano, não conseguir terminar a escola. E é isso. Fala diante dele e descansar. E depois, como fala, daquele dia, eu não tive nenhuma crise. E eu falei com minha mãe, Jesus é o verdadeiro psicólogo. Eu não vou na psicóloga. Eu queria que eu estava curado. Depois daquele dia, eu não senti mais, como fala, essa crise. E eu vi que eu tinha que depender mais do Senhor, né? E depois daquele tempo, eu orando a Deus, eu descobri que eu gostava assim de mexer assim, com tecnologia, consertando computador, celular. E eu comecei trabalhando em casa. E hoje, como falo, eu tenho a minha loja. Precisa também, né, falar para o Senhor, né? A gente precisa de compartilhar isso para o Senhor.
E aí eu comecei, né, o trabalho de formiguinha, a entregar para Deus, a orar ao Senhor e a falar assim, Deus, poxa, eu usei essa palavra, assim, eu falei, Deus, me dá uma companheira, assim, uma parceira de aventuras, assim, me dá uma amiga, né, me dá alguém para eu compartilhar minha vida, né, para eu abrir meu coração, para que eu não tenha reservas para abrir meu coração, né, porque eu também tinha essa dificuldade, né, muita essa dificuldade de abrir realmente, assim, do que eu estava pensando, né. E aí, quando eu menos esperei, Deus foi lá e fez. Deus foi lá e fez, assim, de forma simples, de forma natural, eu não precisei fazer nada, né? Eu não precisei fazer nada e foi só entregar, né? E enquanto a gente estava... Quando, ai meu Deus, esqueci o nome que eu esqueci. Quando o Eduardo falou agora, por isso que eu abri o áudio para falar, que ele disse o seguinte: espero ter um testemunho para contar futuramente. Eu creio que o testemunho é esse aí, já tem, sabe? A pessoa que ela reconhece algo que precisa ser mudado, né? Reconhece uma dificuldade, coloca aos pés do Senhor e vive uma vida de busca, eu acho que esse é o maior testemunho. Às vezes nós temos, eu estou falando o que eu acho, tá? Às vezes Thaís, eu tenho muita dificuldade de vir aqui abrir e falar. Assim, eu vivo uma batalha com a ansiedade. Ou eu vivo uma angústia danada. A gente não abre. Casar, por exemplo, sei lá. E aí você tem um trabalho e você é demitido do trabalho um pouquinho antes de casar. E aí você fica, e agora? O que eu vou fazer? E aí você começa a pensar, cara, não vou conseguir casar, vou passar fome, não vou conseguir botar comida na minha casa, não vou conseguir ter lugar para morar, não vou conseguir pagar minhas contas. E aí você começa a pensar no pior cenário possível. Então, a ansiedade geralmente, essa ansiedade que a gente está falando aqui, ela geralmente leva você a imaginar o pior cenário possível de um problema. E aí você cria um medo, porque você cria a coisa mais absurda possível, você quer a coisa mais catastrófica, mais agressiva possível, e você fica angustiado com aquilo. E aí o que acontece é que quando a gente não tem o Senhor, a gente tenta suprir isso com outras coisas. Então, por exemplo, eu não tenho trabalho, e você começa a trabalhar igual um louco, e você começa, e aí você entra em qualquer emprego, pega qualquer bico, pega qualquer trabalho e tal. Mas aí Jesus, lá no Sermão do Monte, quando ele está falando sobre ansiedade, a primeira coisa que ele vai falar é da gente não andar ansioso com o nosso corpo e com a nossa vida, com o que a gente vai comer e com o que a gente vai vestir. Então, ele está falando assim, o Pai, ele vai suprir essas coisas. Então, o seu foco não tem que estar em, cara, eu preciso de trabalhar para comer, você precisa sim trabalhar, você deve trabalhar. Agora, o seu foco no trabalho não é te dar segurança, o dinheiro, não é sim é servir o reino de alguma forma. Isso não pode te cegar e nem te deixar surdo para o Senhor. Mas o ponto principal aqui existem níveis diferentes de ansiedade. Tem essa ansiedade que é boa. Precipita para tomar decisões. E tem um outro provérbio que fala que a ansiedade ela é como um pecado mesmo, sabe? Eu vou procurar onde está direitinho, que eu tenho no meu caderno de anotações. Então, nessa pandemia, eu descobri esses 2 versículos que me fizeram ver esse outro nível de ansiedade, que às vezes a ansiedade te leva para esse lugar de precipitação e a gente toma decisões que não vêm do coração do Senhor e aí a gente acaba tendo que refazer a rota o tempo inteiro por causa da ansiedade. Então, eu acho que, para mim, a ansiedade... Eu cheguei no meio, eu não sei se bem, mas é isso. Ela leva a gente a diversas coisas que podem pecar, né? O versículo que ela falou, no começo ele fala sobre como os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, né? Porque, na verdade, no final é isso, a ansiedade é isso. A tia Lu e o tio William até falaram numa partezinha que a ansiedade é a pessoa ansiosa é aquela que enxerga a vida fora dos olhos de Deus, né? Porque quando a gente enxerga tudo que ele vê, a gente não tem medo do futuro, não tem medo das coisas, tipo, da morte, de não arrumar pessoa com quem casar, de não passar na faculdade, de todas essas coisas que às vezes são muito bobas, né? Até mesmo esses pequenos medos, tipo medo de altura, essas coisas assim. Porque
A gente sabe o que o Senhor quer para nossa vida, a gente sabe que Ele tem os nossos dias marcados, que Ele já escreveu o dia da nossa morte, por exemplo. Então não tem nada que a gente possa fazer para mudar isso. E que Ele também sabe de guardar da gente melhor do que qualquer. E eu fiquei com respiração ofegante e tudo mais, né? E aí tu passava um turbilhão de coisas na minha cabeça, sabe? Passava tudo que me incomodava, tudo que me tirava a paz, tudo tudo aquilo que eu não dependia do Senhor, começou a passar na minha cabeça, sabe? E aquilo ia me deixando mais nervosa, eu ficava mais ofegante, e eu tava sozinha na cozinha, né? Eu comecei a chorar, ter uma crise, e aí começou. E aí só parou quando meu pai começou a encostar em mim, a falar comigo, me acalmar e tudo mais, e aí foi passando. Mas aí depois que aconteceu, eu fiquei assim, meu Deus, o que acabou de acontecer? Eu nunca vi isso, que sensações que... Trabalhar para ter o dinheiro que a gente quer comprar isso, quer fazer aquilo, porque a gente sabia que ia ter. E assim é o Senhor. O Senhor sempre fala que Ele nunca vai dar de uma maneira que vai faltar, de uma maneira que vai ser muito grande a ponto de você se perder. Ele vai te dar o essencial. Mas há casos que o Senhor pode te dar muito e muito mais. Mas aí vale de pessoa, né? Mas é essa questão mesmo que... Não sei se aqui todo mundo entendeu essa questão, mas eu falo porque eu vivi isso durante muito tempo e o Senhor foi revelando cada dia mais essa questão da paternidade. E quando você entende, é um divisor de águas muito grande. Que você para de preocupar em qualquer problema. E tem um versículo em 1 Pedro 5,7, que ele fala assim, lançando... Ao mesmo tempo, e foi terrível, onde eu criei um pavor de casamento. Criei um pavor de casamento. Eu achava que casamento ia dar tudo errado, enfim. É o meu medo mora, assim. E foi muito ruim, muito ruim. Assim, eram dias que eu estava entrando numa depressão, onde eu não conseguia falar, ficava dias sem falar com as pessoas, e quando eu falava tudo errado. E um dia a tia Lu e o tio Willi, que falaram até antes, eles me mandaram um vídeo do César com a NA, que eu não sei falar o nome dele. E eu lembro que ele falou muito sobre a paternidade, sobre medos, né? De que quando você assume a paternidade de Deus, porque tem a criança. A criança, ela tem um pesadelo, a primeira coisa que ela vai recorrer são os pais, né? Ela vai para a cama do pai e ela se sente segura quando tá com os pais. Numa determinada situação, eu estava andando de bicicleta, cara, e era um morro enorme, talvez uns 2 quilômetros de morro acima, assim, e o sol rachando. Tava meu discipulador, 2 horas da tarde, rachando. Daí, eu olhava para cima assim, meu Deus do céu, é muito chão para andar. Eu não sei se eu vou aguentar andar isso tudo, não. E tava num processo para... Very, I was really happy to hear that because, okay, I'm 25 and sometimes I think that I've already, I'm mature with some points in life, and then I've just felt like I'm a child again and with a lot of questions, like I'm an 8-year girl and that doesn't know anything anymore and doesn't know who she is, stuff like that, you know. So sometimes I just think that I can't have these questions and etc. So I'm on that stage right now, you know. But anyway, God just started to talk to me, and he said, like, Larissa, remember that passage? I don't know if that's the word, but when it says that Jesus and his disciples were on the boat, and Jesus was sleeping, and there was a storm, and the disciples just... Pais nesse momento
você também tá fazendo isso comigo, não tá deixando te ajudar, te ensinar e tal. E eu lembro que eu só fui aprender quando eu mudei dessa casa, que eu fui pra casa da Érica, do Evaldo. E foi quando o Senhor me ensinou sobre família, né? Sobre identidade de mulher, identidade de marido, de filho, né? Sobre paternidade, né? Eu já tinha essa noção da paternidade, mas não estava vivendo isso de fato. E eu comecei a corromper esse aprendizado. Eu tava jogando fora o que eu tinha aprendido sobre paternidade por conta do orgulho que eu tinha, sabe? E quando você falou sobre paternidade e tal, assim, isso é muito interessante, a gente ter muita atenção, né? Na maneira como a gente, às vezes, ignora esses aprendizados e as coisas têm que ser contínuas, né? E orgulho é uma coisa muito sutil, cara. No meu caso, foi muito, assim... Reconheci. Aí agora eu tenho buscado mais o Senhor sobre isso, para eu aquietar, saber que tudo tem tempo. Às vezes vai dar errado, mas tá tudo nas mãos do Senhor, né? E sempre lembrar que Deus é fiel. Não importa do que você está se preocupando com o futuro, com faculdade, com isso. Não, Deus é fiel. Todas as entidades. Eu tô falando para vocês que o pão eu vou dar, eu tô falando que o investimento eu vou dar. Então, hoje vocês se preocupam só em fazer a minha vontade, em fazer aquilo que agrada ao Senhor, de fazer discípulos, né, como a palavra diz. Então, eu creio que essa é a palavra principal, assim, com relação à ansiedade. Hello, pessoal! Hello! Vai, Heitor. Cadê o Renan daí? Renan. Gostaram, irmãos, dos grupos? The group in English. Funcionou? Very good, my friend. Very good, group in English? Very good, very good. Very good. The group is on the table. Próximo é em espanhol e francês. Né? A gente queria mais, hein? Olá, pessoal. Ficamos com gostinho de quero mais. O nosso grupo ali acabou no cronômetro. Fomos arrebatados no finalzinho, mas deu tudo certo. Irmão, Prince lindo! temos um vídeo agora para passar? É isso, né? Beleza. Você passa aí, Renan. A gente vai ter um vídeo ainda sobre essa questão da ansiedade, do que a gente conversou, compartilhou nos grupos menores. A gente vai ter um vídeo de alguns irmãos dando palavras sobre isso, conversando sobre isso. Solta o som, DJ. Tá sem som. Tem que apertar para compartilhar o Peraí, gente, que o Renan tá trabalhando nisso. Estou comunicando aqui a falha. Tá certo. Continua sem som. Eu acho que vai ter que compartilhar de novo. Vai ter que fechar e compartilhar de novo. Fecha e compartilha de novo. Aí tem que marcar a caixinha lá embaixo que tem escrito Share Computer Sound. Ajuda técnica em inglês agora, hein? Essa opção não tá vivo. aparecendo? Foi isso? Peraí, vai. Foi? Foi. Deus é bom, gente. Acredite, não tem lugar que você vá que o Senhor não tenha ido. Se subir aos céus, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Você não é escravo do medo, porque você não recebeu o espírito da escravidão para ter medo, mas você recebeu o espírito da adoção de filho, pelo qual hoje você pode dizer: Abba, Pai, Paizinho. Não existe nada tão escuro na sua vida que o Senhor não possa clarear
Não existe nenhuma prisão que ele não possa quebrar. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor todavia me acolherá. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas, ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Não fosse a ajuda do Senhor, eu já estaria habitando no silêncio. Quando eu disse, os meus pés escorregaram, o teu amor leal, Senhor, me amparou. Quando a ansiedade já me dominava no meu íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Não existe lugar que você vá que o Senhor não vá contigo. Não te mandei eu. Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que tu andares. O Senhor não considera sua aparência, suas dificuldades, suas limitações, seus fracassos ou seus sucessos, pois o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o seu coração. Meus amados, vocês não precisam temer os planos e sonhos que o Senhor tem para vocês, como se fossem ruins ou piores que os seus, porque eu bem sei que pensamentos tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Todas as vezes que você se voltar para o Senhor, Ele o espera. Jeremias 29, 12 e 13 diz: Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Todas as vezes que você estiver ansioso, lembre de 1 Pedro 5, 7. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Você nunca mais estará sozinho. Nunca mais. Porque ele faz o solitário habitar em família. Ele é o pai dos órfãos, marido das viúvas. Ele dá lar ao solitário. Por acaso, não é verdade que 2 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? Porém, nenhum deles cai no chão se o pai de vocês não deixar que isso aconteça. Quanto a vocês, até os fios dos seus cabelos estão todos contados. Portanto, não tenham medo, pois vocês valem mais do que muitos passarinhos. Não há nada que você faça que aumente ou diminua o grande amor de Deus por sua vida. Jeremias 31, 3, a palavra diz assim: com amor eterno te amei e com benignidade te atraí. E também 1 João 4, 19, que diz assim: nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Que coisa tremenda. Beijos. Amém. Tremendo, né, irmãos? Irmãos, agora nós vamos ter um testemunho, né? Mais um testemunho do que o Senhor fez na vida de um irmão a respeito da ansiedade e como ele foi tratado em cima disso. Então, vamos orar por ele? Vamos orar? Senhor Jesus, somos gratos por aquilo, tudo que o Senhor tem feito até hoje, Pai, tudo que o Senhor já nos falou a respeito da ansiedade e da Tua paternidade, Pai. Desde já colocamos em Tuas mãos a vida do Silvio, o testemunho do Silvio, e queremos colocar os nossos corações e ouvidos dispostos a ouvir ou falar o que o Senhor tem para nos falar, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o testemunho do Silvio caia em nosso coração como semente em terra fértil, Pai, que o Senhor possa usar a vida dele, Pai. Desde já guardamos e abençoamos a vida dele contra qualquer investida do inimigo, Pai, qualquer seta inflamada, no nome de Jesus. Amém.
Vai, Silvio. Tá aí? Tô aí. Opa. E aí, Heitor? Bom, gente. Beleza. Joia, joia. Show de bola. Ô, gente, então eu que vou estar compartilhando aí com vocês hoje um testemunho. Compartilhar um pouco da história e da minha história da atuação do Senhor na minha vida. De como o Senhor agiu sempre como socorro presente nas minhas ansiedades. Peço ao Senhor aí que eu tenha graça, né, para transmitir, né, e apontar, né, os olhos dos irmãos para o cuidado, por esse amor do Senhor. Estou um pouco nervoso e acho que é um assunto um pouco delicado também, então, sob certo aspecto, um pouco difícil de falar, mas eu queria estar dividindo com vocês esse zelo do Senhor, esse cuidado do Senhor. Né? Porque a palavra diz que, né, em Jeremias, para trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança. E o que me traz esperança para os dias que estão por vir é a atuação do Senhor na minha vida. É olhar para Ele e ver o que Ele já fez e saber que Deus é fiel. Ele permanece fiel e, assim como Ele agiu antes, Ele vai continuar agindo. Ele não vai me abandonar. Então, assim, eu dividi um pouco em fases, eu vou contar um pouco a minha história e depois eu vou contar como que Deus atuou aí dentro dela e o recheio de Deus nessa situação. Mas, né, para quem não conhece, tá aí o nome, né? Silvio Henrique, 25 anos, BH. Os meus pais, eles não eram casados, né? Meus pais eram namorados e aí da relação dos dois aí, desse amor aí, nasceu eu, Silvio Henrique. E quando minha mãe descobriu a gravidez, ela e meu pai decidiram morar juntos. Né? Eles decidiram morar juntos e eles ficaram juntos, né, desde quando eu nasci até quando eu completei 1 ano de idade. Quando eu completei 1 ano de idade, os meus pais se separaram, né? Eles não permaneceram mais juntos. E dentro disso, quando eu tinha 2 anos de idade, meu pai foi para outro país. Meu pai foi morar fora, tentar uma oportunidade de vida, né? E aí ficou, no caso, apenas eu e minha mãe. E mais tarde, essa história veio construir a primeira mentira que o diabo conseguiu colocar no meu coração, que era, eu não fui desejado, eu fui um acidente, né? Um incidente no meio do caminho. Os meus pais não me queriam. Eu fui uma coisa que aconteceu e eles tiveram que lidar. E aí a vida foi se desenvolvendo. Quando eu tinha 4 anos de idade, a minha mãe conheceu meu padrasto, né? E eles passaram então a viver juntos, né? E eu moro com eles até hoje, com a minha mãe e meu padrasto. E dentro assim dessa história, o diabo foi pegando vários detalhes para, entre aspas, construir essa insegurança, essa ansiedade dentro de mim, porque eles planejaram ter um filho juntos e era minha irmã. Pô, e nisso aí eu já comparava, já falava, pô, eu não fui desejada, minha irmã não, ela foi planejada, ela foi desejada. E quando a minha mãe engravidou, foi uma gravidez de risco, minha mãe ficou muito tempo de cama. Então eu não pude ficar com ela porque ela não tinha condições de cuidar de mim, por causa da condição dela, da gravidez dela. E aí eu fui morar com os meus avós, eu permaneci morando com os meus avós e algumas tias minhas solteiras que moravam com os meus avós. Meus avós eram cristãos, já na época, essas tias minhas também, que ainda eram solteiros, moravam ainda com o pai. Mas foi aí que o diabo conseguiu construir, através dessa situação, a segunda mentira dentro de mim, que era: os meus pais não me amam, né? Eu não sou bom o suficiente para ele. Nenhum deles quer, de fato, ficar comigo. E hoje, já um homem adulto, eu consigo entender que isso era uma mentira, porque tinha um porquê de eu não estar com a minha mãe naquele momento. Ela tinha um motivo totalmente plausível, que era aquela situação de gravidez, e ela não tinha amparo para poder cuidar de mim naquela situação. E a gente percebe que a ansiedade ela é sempre fundamentada no quê? No engano, numa mentira do diabo. E a mentira que foi plantada no meu coração naquela época era: os meus pais não me amam, eu não sou bom o suficiente, né? Gerou em mim a necessidade de precisar, entre aspas, ser bom, porque as pessoas não me queriam porque eu não era bom. Quando eu tinha 6 anos de idade, eu passei por mais um baque que complicou vários aspectos da minha vida. Eu passei por uma situação de um abuso sexual. E na época que isso aconteceu, foi uma situação meio atípica, porque
Foi por uma mulher, né, que abusou, era uma jovem também, uma adolescente, da qual, inclusive, eu me compadeço, porque pobrezinha provavelmente deve ter passado por isso na vida também, né? Foi uma ferida que alguém fez nela, vamos dizer assim, e essa ferida alcançou a minha vida também. E foi ali que as coisas perderam um pouco o senso para mim do que realmente era o certo e do que era errado. A partir daquele momento, ter um comportamento sexual descontrolado já era normal, era algo natural, e eu não entendia, não via erro naquilo. Era uma área da minha vida que tinha sido ativada, vamos dizer assim. E dentro de todos esses complexos que eu vivia, quando meu pai voltou para o Brasil, eu tinha uns 7 anos, então meio que para preparar para esse encontro, minha mãe, né, me levou um psicólogo, eu lembro na época. E nessa época, foi quando meus pais descobriram, e eu percebi, porque até então era um comportamento natural, que eu me autoflagelava, por não me sentir bom o suficiente. Todas as vezes que eu errava, que eu fazia alguma coisa, que eu sentia que os meus pais não me amavam, eu me batia. Eu batia em mim mesmo, eu esmurrava minha cabeça, eu me batia nas coisas. Era a maneira de me corrigir para que eu levasse a minha conduta de volta para o lugar. E engraçado que mesmo tendo descoberto isso, foi uma dificuldade que eu tive assim, durante anos. Às vezes na minha adolescência, quando eu me sentia muito culpado, né, tipo, eu me esmurrava, eu me violentava, vamos dizer assim. E essa foi o rumo da minha história, que tinha aí todo um destino de tragédia, até que no dia 17 de julho de 2010, com 15 anos de idade, eu conheci Jesus, eu vi a luz pela primeira vez. E eu fui batizado. E desse dia em diante, a minha vida começou a ter pelo menos um ar de esperança, vamos dizer assim. E essa conversão na minha juventude, foi muito preciosa, foi algo muito bom, né? Foi um período de experimentar muito do amor do Senhor, mas também trouxe para mim muitas lutas e muitas dificuldades. E eu não tinha uma identidade construída, eu não entendia quem eu era, e por mais que eu entendesse que Deus me amava, que Ele tinha me aceitado, e aquilo foi a melhor notícia do mundo, porque finalmente eu não precisava ser bom para alguém, existia alguém que me queria de verdade. Eu falava, meus pais não me querem, eu não fui planejado, ninguém me quer, ninguém me aceita. Entender que Jesus me queria foi algo que revolucionou meu mundo. Só que também era uma época de muita dificuldade em relação, por exemplo, à santificação, à pureza, porque o meu comportamento, as coisas que eu vinha vivendo, eu perdi minha virgindade com 14 anos de idade, eu já tinha uma vida bagunçada quando eu conheci o Senhor. Eu não era uma pessoa que tinha uma casa em ordem. Eu vim cheio de problema. E eu lembro que, ao mesmo tempo que era muito bom, era uma época muito difícil, porque eu falava, o reino de Deus é pra gente boa. E mais uma vez eu olhava e falava, esse negócio não é pra mim. Aqui é pra gente santa, pra gente que tem um coração no lugar, gente que tem uma história reta. Essa não é a minha história, eu não sou essas pessoas. Aqui não é o meu lugar. E de alguma forma eu olhava e falava, eu não pertenço a esse lugar. E também foi uma fase de muita dificuldade em casa, né? Eu vou usar como exemplo assim para tornar mais claras as coisas, né? Hoje eu conheço as minhas linguagens do amor, por exemplo, e toque físico e palavra de afirmação. Então a maneira que se fala as coisas importa muito para mim. E na época da minha adolescência, por exemplo, meus pais não entendiam isso. Minha mãe na época não entendia isso. Então minha mãe sempre usava palavras muito duras comigo, tipo, se você não fizer isso, na verdade o que ela falava era tipo assim, você não vai ser ninguém, você não vai conseguir. Quando eu contava os meus sonhos, quando eu contava alguma coisa que eu queria fazer, a minha mãe sempre falava assim, não, você não vai conseguir não, você não é esforçado o suficiente, você não é dedicado o suficiente. E é engraçado que anos depois, quando eu abri essa dificuldade para minha mãe, ela falou, eu sempre sabia que você ia conseguir. Só que eu sempre falei desse jeito porque eu achava que eu estava te estimulando a vencer aquele desafio. Que eu estava colocando um desafio diante de você, mas esse não era eu. O Silvio, diante dessas palavras, ele acreditava. Eu falo, é isso mesmo, eu nunca vou conseguir. Eu nunca vou chegar lá. E isso foi a quarta mentira, vamos dizer assim, que o diabo conseguiu plantar no meu coração. Eu não vou ser ninguém. E aí, durante todo esse contexto, 18 anos, Silvio. E foi um tempo, assim, de frieza na fé.
Porque por mais que eu estivesse vivendo ao longo daquele tempo uma experiência de amor com o Senhor, tinha algumas dificuldades, algumas limitações que elas eram recorrentes, elas permaneciam lá. E por mais que havia um tempo de vitória, depois vinha uma queda, depois vinha uma dificuldade, eu olhava para mim mesmo e eu falava, cara, esse lugar não é para mim, eu não sou capaz disso. E eu sempre fui muito autêntico, eu nunca gostei de mentir, então eu falava assim, então, pô, esse aqui não é meu lugar, eu tenho que ir para onde é meu lugar, eu não posso viver um engano e muito menos enganar as pessoas. E às vezes eu me sentia culpado com o amor dos irmãos, que eu falava, pô, eles estão amando alguém que eles pensam que é, e eu não sou isso que eles pensam. E tudo isso gerava uma crise dentro de mim, de maneira que, né, eu esfriei na fé. E eu lembro que quando eu procurei meu discipulador, eu falei assim, olha, eu não quero caminhar mais. E uma das frases que eu usei, ele conversou comigo na época, mas foi, olha, cara, Jesus é bom, o reino de Deus também. Mas ele é pra gente boa, não é pra mim. E fui viver minha vida, né? Já tinha outras motivações no coração também. E com 18 anos de idade, aí eu vivi uma outra experiência meio negativa, que acho que a maioria de todos nós viveu, né? Que foi aquela sensação ali do primeiro amor, né? A primeira apaixonite, e ali logo depois a primeira desilusão. E eu ainda era esse cara quebrado, sabe? Com essas 4 mentiras muito fortes dentro de mim. De que eu não fui desejado, que eu era um estrago que tinha chegado, de que os meus pais não me amavam, de que eu nunca ia ser ninguém. E no final dessa primeira desilusão amorosa, eu lembro que essa namoradinha na época, ela me falou uma frase que nunca saiu de mim. Ela falou assim, olha, Silvio, você é um cara bom, você é um cara legal. Ela falou assim, e é muito bom estar com você. Ela falou assim, você é o cara que toda menina quer beijar, passear e tal, mas você não é o tipo de pessoa com quem a gente quer dividir a vida. E, cara, nossa, eu lembro que isso entrou de uma forma dentro de mim na época, com tudo que eu já tinha e que eu já pensava a respeito de mim. E eu falei, pô, eu sou isso aí. Eu sou uma pessoa com quem ninguém quer dividir a vida. E essa foi, acho que é a 5ª mentira que o diabo conseguiu colocar dentro de mim. Eu não importo para ninguém, ninguém quer estar comigo, já não basta meus pais, tipo assim, né? Ninguém vai me amar nessa vida, eu não vou dividir a vida com ninguém. E eu lembro que tinha um filme que eu vi, eu acho engraçado esse fato, eu era criança quando eu vi esse filme. E essa frase sempre ficava diante de mim, eu nem lembro o nome do filme, mas falava assim, você foi medido, pesado e considerado insuficiente. E eu sempre me lembrava dessa frase. Eu fui medido, eu fui pesado, eu fui considerado insuficiente. E nessa época, pô, foi quando realmente a depressão me abraçou, sabe? Nessa época, eu tinha pensamentos mesmo, eu tinha vontade de me matar, eu cheguei a pensar em fazer isso algumas vezes. Só que na época que eu morei com os meus avós, que eram cristãos, né, minhas tias, elas tinham plantado algumas verdades dentro de mim. E eu sabia que eu não podia fazer isso, né? Como toda pessoa no mundo, eu tinha muito medo do inferno, eu falava, pô, se eu me matar, eu vou pro inferno. Então eu falei, então já que eu vou mesmo, eu não vou apressar esse negócio não, porque não vale a pena. Então eu não tinha coragem de fazer isso. E aí, como eu não tinha coragem de fazer isso, nessa época eu comecei a orar para morrer. E sinceramente, acho que durante mais de 1 ano da minha vida, eu devo ter orado para morrer. E eu orava todos os dias e a minha oração era, Senhor, eu quero ter uma semana boa. Eu pedi ao Senhor, eu quero ter uma semana boa, sem pecar, sem mentir, sem dificuldade, eu quero ajudar os irmãos, servir, minha vida, ter uma semana plena. E no final dessa semana, o Senhor me mata. Um ônibus passa em cima de mim, alguma coisa acontece, e vai ser a melhor coisa para nós dois. O Senhor não vai me perder, eu não vou me perder, e eu vou estar com o Senhor, e era isso que eu pedi a Deus. Né? E esse breve período aí, dos 18 aos 19, foi quando eu regressei, né, para o Senhor. E esse era o Silvio sem Jesus. Isso eram as coisas que tinham dentro de mim. Essas eram as mentiras que o diabo tinha conseguido plantar dentro do meu coração. Só que, graças a Deus, para cada mentira, para cada fala que o diabo tinha colocado dessas, de os seus pais não te amam, você não foi desejado, todas essas coisas, o Senhor trouxe uma resposta dele para dentro da minha vida. E o próprio Senhor foi respondendo todas essas coisas. E uma das coisas que o Senhor falou é que eu precisava conhecer Jesus. Peraí que acho que tem alguém falando.
atrapalho aqui. E uma das primeiras coisas que o Senhor falou é: você precisa conhecer Jesus, contemplá-lo. E conhecer esse Jesus foi algo que de fato me abalou. E nessa juventude teve um irmão, eu tinha o quê? 15, 16 anos, esse irmão tinha aproximadamente uns 55 anos, ele chamava Saulo. Ele é inclusive presbítero no Paraná, um irmão muito querido. Ele me conheceu, né, e começou a entender isso que havia dentro de mim. E eu comecei a me abrir para ele, aquele velhinho da cabeça branca, com a barba branca. Eu falei: pô, vou abrir meu coração para esse cara. E eu abri parte disso que estava dentro de mim para esse irmão. E na época ele falou assim: olha, cara, você realmente tem uma carência paterna muito grande. E à época dessa conversa, ele também tinha um filho que tinha crescido nos caminhos do Senhor, mas que naquela época não estava caminhando. E ele falou: olha, vamos fazer o seguinte, eu queria estar do lado do meu filho falando mais do Senhor para ele. E você queria ter um pai que te falasse mais do Senhor. Vamos unir o útil ao agradável, vamos andar juntos. E a partir de hoje eu sou seu pai, você é meu filho, e a gente cuida um do outro. Pô, e aquilo foi uma novidade para mim, porque pela primeira vez na vida alguém tinha me escolhido. Eu falei: caraca, esse cara me escolheu, velho. Tanta gente melhor aí. Ele me escolheu. E uma das primeiras coisas que o Saulo me ensinou foi: se me conhecerdes, segundo as Escrituras, de dentro de ti fluirão rios de água viva. E eu entendi que eu precisava conhecer Jesus. Antes mesmo de me conhecer, de me entender, eu precisava conhecer Jesus, quem ele era de fato, segundo as Escrituras. E isso seria o que iria limpar e purificar minha vida, esse rio de águas vivas que ia fluir de dentro de mim. E foi aí que eu comecei a buscar verdadeiramente, né, a face do Senhor. E aí, num dia, né, quando a gente menos espera, um versículo, uma verdade bíblica, por isso que eu falo muito da palavra, que a palavra é importante, mudou uma realidade que existia dentro da minha vida. Que foi o seguinte: Jeremias, né? Jeremias, se eu não me engano, 31:3, que fala: com amor eterno te amei e laços de benignidade te atraí. E eu entendi que eu tinha sido amado desde toda a eternidade. Que eu já não era mais um acidente. Eu já não era uma coisa do acaso. Eu tinha sido planejado. Talvez não pelos meus pais, mas por Deus. Deus tinha me planejado. Ele tinha idealizado me formar. Com amor eterno, desde a fundação do mundo, ele já havia me amado. E com laços de benignidade, ele tinha me atraído até ele. E isso foi novo, né? E eu lembro também que uma vez, lendo Salmos 27:10, eu chorei igual criança, quando falava assim, né? Quando meu pai e a minha mãe me abandonarem, tu me acolherás. Isaías 49:15 fala: pode uma mãe esquecer, né, o filho da tua madre, né? Mas fala assim: ainda que ela se esqueça, eu, Senhor, não me esquecerei de ti. E essas verdades bíblicas, né, quando foram depositadas no meu coração pelo Senhor, pelo Espírito Santo, mudaram a minha verdade, a minha história. Quem eu via, quem eu pensava, a opinião que eu tinha a respeito de mim mesmo começou a ser mudado por aquilo que a palavra falava. Né? E isso foi parte dessa atuação do Senhor. E graças a Deus também, né, a palavra fala em Malaquias 6:4 que ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E a insegurança que eu tinha em relação aos meus pais eu já não tinha mais. E através do Senhor eu tive a história da minha família restaurada. Eu tenho um relacionamento pleno com os meus pais hoje. Eu amo os meus pais, eu honro os meus pais. Né? Meu pai ainda mora longe, né? Mora em outro estado. Mas eu sempre honro e amo muito a vida do meu pai. Eu sou grato a Deus pelos pais que eu tenho, porque dentro daquilo que eles podiam, eles sempre tentaram me oferecer o melhor. E o Senhor começou a abrir os meus olhos para ver essa verdade. O Senhor trouxe reconciliação, restauração. E houve uma fase na minha adolescência que, cara, eu odiava meus pais. Mas, de repente, nessa época, eu amava os meus pais. E não só mais eu os amava, mas eu tinha clareza plena de que eles me amavam também. E mesmo que se eles não amassem, estava tudo bem, porque o Senhor me amava. Mas o Senhor é um Deus tão bom que ele restituía, ele recuperava todas as coisas.
E aí, um tempo depois, eu tive um amigo também que se chama Luiz Guilherme, um irmão muito precioso, que foi um dos meus companheiros, assim, no Senhor, né? Na obra. E na época eu ainda tinha muitas dificuldades, naquela época das lutas e tal, pô, já tinha uns 20 e poucos anos. E eu lembro que o Guilherme, se você não começar problemático para mim na época, a respeito de família, de amor, de papel de homem, de tudo. Eu precisava saber o que Deus tinha idealizado quando Ele criou todas essas coisas. E isso foi o que trouxe pureza para a minha vida, para o meu coração, e o que transformou a minha história. Foi ver Deus, contemplar Deus como Criador de todas as coisas. E a palavra diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Cristo é essa verdade, Ele é a verdade. Ele é essa palavra de retas. Também foi a experiência com Deus que curou todo esse sentimento, né, e todas as situações, as nuances que envolviam aquela situação, que foi o que a verdade de que Deus era o criador de todas as coisas e que parte do que eu sentia, parte do que eu imaginava, do que eu pensava, era legítimo, mas havia um tempo de se viver todas as coisas em Deus. E aí o Senhor começou a trazer versículos, né, no meu coração, né? E aí, de repente, o 4, que já era, né, aquela preocupação de eu não vou ser ninguém, a resposta de Deus era, eu sei bem os planos que tenho a respeito de ti. Né? Planos de vos fazer bem, de vos fazer prosperar, não de vos fazer mal. Então, pela verdade de Deus, pela palavra de Deus, eu tinha começado a entender que eu estava seguro e que todas as coisas iriam dar certo. E aí, 5, né, esse quinto ponto, que era, eu não importo com ninguém, eu não vou ter uma família, eu não importo para ninguém, ninguém vai querer estar nada comigo, e o Senhor começou a falar, né, eu nunca te rejeitei. E essa síndrome, essa preocupação de rejeição que eu tinha, cara, ela tinha sido começada, o Senhor tinha começado a curar, a tratar ela, e eu já não me sentia mais rejeitado. Pelo contrário, eu me sentia acolhido quando eu conheci o Senhor. E depois de tudo isso, a conclusão que eu cheguei, né, para já dar um fechamento, não cansar os irmãos, e hoje eu vejo e penso, é de que hoje eu sei quem eu sou. E o engraçado é que eu sei hoje que eu era muito pior do que eu imaginava. Todo aquele sentimento que eu tinha de que eu era muito ruim, de que não era suficiente, aquilo era verdade, eu não sou mesmo. Eu sou pior do que eu imaginava que eu era. Mas hoje eu entendo que eu sou incontáveis vezes mais amado do que eu poderia imaginar. Eu conheci um Deus que é muito maior do que tudo que eu poderia imaginar. E por pior que eu seja, esse Deus é muito maior. E o amor dele é muito mais longânimo, é grande, é expansivo, me busca no meio das minhas dificuldades. E aí eu comecei a encontrar identidade no Senhor, em saber quem o Senhor era, em conhecer, né, em viver, em se relacionar com o Senhor. E aí eu me lembro de Jesus falando o seguinte, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E uma das coisas que me marca muito antes da morte na cruz, Jesus fala de algo que ainda não tinha se tornado realidade, porque ele ainda não tinha passado pela cruz e não havia ressuscitado, mas ainda assim ele já falava de si como vencedor. Ele falava, eu venci o mundo. E mesmo Jesus é o Jesus que habita em mim, que habita em cada um de vocês hoje. Então, ele venceu o mundo e ele vence o mundo. Ele vence o mundo dentro de mim. E ele vence o mundo através de mim. E essa é a verdadeira obra de Cristo. Cristo em nós é a esperança da glória. É a esperança de Deus para a minha vida, é Cristo. É a esperança de Deus para este mundo. É Cristo habitando em cada um de nós, aparecendo, transcendendo na vida de cada um que está aqui.
E isso é muito precioso. Então, eu queria deixar como a título de conselho para os irmãos. Hoje, quando eu olho para a minha história e para algumas coisas, a palavra diz em Zacarias 4:10, não desprezem os pequenos começos. Uma pequena atitude, um pequeno começo de procurar um irmão mais velho, mais maduro, mais sensato e abrir o meu coração, possibilitou que eu pudesse receber mais de Deus, que eu pudesse ter uma experiência de um amor paternal, que eu pudesse me entender melhor as minhas dificuldades e as coisas que eu estava passando. Por exemplo, foi com esse irmão que eu fui descobrir que eu tinha passado por um abuso e que várias coisas que eram complicadas na minha vida tinham um porquê e que a gente começava a tratar esse porquê. E outra foi ter elegido, de alguma forma, ter aceitado os amigos que Deus colocou na minha vida. E amigos sensatos, ter escolhido amigos sensatos, porque foi através do Luiz Guilherme, um outro jovem da minha idade, mas que era um jovem sensato, que me possibilitou também receber mais do Senhor e aprender a não desprezar esses pequenos começos, essas alianças de amizade reais no Senhor, com os irmãos mais maduros, né, com os irmãos que têm mais, porque às vezes a gente olha e fala, aquele cara ele é velho, ele não sabe pelo que eu estou passando. Pô, e como 16 anos de idade, um cara de 55 anos era o meu melhor amigo. Era o cara que cuidava de mim, era o cara que me ajudava, o cara que me ajudou a progredir na vida, que eu chamo de pai, sou grato até hoje pela vida dele no Senhor. E aí eu queria contar, né, uma história de fundo que eu fui ficar sabendo. Hoje a minha mãe caminha no Senhor. E uma história que a minha mãe foi me contar, poucos anos atrás, já tinha passado, acho que a pior fase. E me lembra muito dessa, de não desprezar pequenos começos. Quando meu pai foi embora, né, e eu só tinha 1 ano, minha mãe fala que teve um dia que eu estava lá em casa chorando, desesperado, né, aquele bebê descontrolado. E minha mãe falando, o pai desse menino agora está em outro continente, o que eu vou fazer? E ela, desesperada, saiu de casa comigo no colo para tentar me acalmar. E aí, de repente, ela passou em frente a uma igreja, né? E em frente a essa igreja eu me acalmei. Ela falou, eu vou entrar com ele nessa igreja. E ela entrou. E quando ela entrou, esse irmão estava pregando sobre dízimo, sobre oferta. E ela fala que minha mãe tinha conhecido um pouco do Senhor durante a infância dela, por causa dos meus avós, mas na juventude havia se afastado dos caminhos do Senhor. Ela fala que quando o irmão foi recolher as ofertas, né, ela fez uma oração. E a oração dela, Senhor, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada, eu não sei o que vai ser da minha vida, mas o que eu tenho é esse menino, e eu não sei o que vai ser dele. Assim, ele não tem pai, o pai dele está em outro continente, eu não me sinto uma boa mãe, eu não sei o que eu vou fazer. Então eu estou entregando ele para o Senhor agora. Eu estou ofertando ele para o Senhor. Ele é a minha oferta hoje, meu filho. E ela fala que ela se lembrava, né, acho que de Ana, né, mãe de Samuel, ela falou, eu quero entregar esse menino para o Senhor. E graças a Deus por essa oração nesse dia, porque nosso Deus é um Deus que escuta orações. Né, quando nós falamos com o Senhor, não é algo que bate no teto e fica. O Senhor escuta aquilo que nós falamos, que nós colocamos diante dele. E 13 anos depois, o Senhor veio buscar a oferta dele. Ele falou, é minha. Por mais que eu tivesse... E aí eu comecei a entender por que o diabo talvez tenha se dedicado tanto a construir aquelas mentiras dentro de mim. Porque existia um Deus que já tinha verdades sobre mim, que habitavam nele, e ele queria me revelar, ele queria me mostrar. E lá, com 15 anos, ele foi me buscar para mostrar quem eu realmente era. E eu não era quem eu imaginava, e eu não era quem o diabo falava a respeito de mim. Eu era aquilo que Deus falava a respeito de mim. Eu descobri a minha identidade, quem eu verdadeiramente sou, em Jesus. E eu quero animar os irmãos a terem essa experiência de cuidado, de relacionamento com o Senhor, de entrega, de descansar no cuidado de Deus. Porque se eu for falar de todas as coisas, isso eu estou sendo muito breve, que o Senhor fez. Eu não teria tempo suficiente para isso aqui. Mas o Senhor é um Deus que cuida, Ele não abandona os seus. E em todas as debilidades da minha vida, em tudo que eu me senti inseguro, insuficiente, Deus tinha uma resposta. Então eu queria assim, encerrar animando os irmãos que Deus tem uma resposta para cada uma das suas inseguranças. Deus tem uma resposta na palavra dele, na oração, no caráter dele, em quem ele é, em Deus. Há uma resposta para cada uma das suas dúvidas, das suas inseguranças. E eu queria animar os irmãos com isso. Querido, muito tremendo o testemunho do Silvio. Deus arrebentou hoje, né? Não sei se com você, mas comigo. E eu creio que Deus quer falar com você. O Natan
entrou firme no início, depois o que Deus continuou a falar no grupo, né? E lá no grupo que eu estava na sala, eu coloquei uma coisa que quero deixar aqui para você. O que faz diferença na nossa vida é a experiência com Deus. Eu creio que esses testemunhos, e o Silvio terminando agora, eu fico pensando no meu coração, né? E foi o que eu disse para os irmãos, né? Eu, depois que tive a minha experiência com Deus, ele no meu coração. Não tive papai dentro de casa, mas o que Deus gerou da sua paternidade no meu coração foi exatamente esse desejo de buscar quem não tinha essa experiência. E eu pensava primeiro a respeito da minha família, e eu pensava assim, eu nunca vou desamparar minha família, minha esposa, meus filhos, porque eu sei o que é a falta de um papai dentro de casa. Então, o que eu quero falar dentro desses testemunhos todos e orar, é que tem gente aqui, nós estamos aqui em 130 pessoas, mais ou menos, e eu digo, o Espírito Santo de Deus, ele falou com você, ele fala com você. E todos aqueles que estão ávidos pela palavra de Deus recebem algo assim tremendo do Senhor. Mas também o que Deus faz com aqueles que estão em crise, em batalha, em luta, em guerra com Deus, com os pais, com a igreja. Então, a experiência do Silvio, a experiência do Natan, a experiência que outros de nós podíamos compartilhar aqui, é essa que transforma. E eu quero orar por você. Quero pedir a você que está precisando dessa palavra. Algumas pessoas falaram aí no bate-papo, eu quero esse vídeo, eu quero essa palavra, eu quero esse testemunho. E eu creio que é isso que nós temos que falar com Deus. Eu quero, eu preciso, para você que está aflito, assim, que tem uma batalha em casa, com o papai, com a mamãe, com Deus, com os amigos, com a sua decisão, a sua identidade no Senhor. Eu quero te pedir assim, coloca a sua mão no coração, na cabeça, assim, clama ao Senhor, Senhor, se você quiser, dobra o seu joelho, eu não preciso te ver, mas Deus vai te ver. E você fala, Deus, eu preciso, muda a minha vida. Eu creio que esse tempo é para nos trazer essa edificação. Vamos orar, e eu quero que você ore comigo e ore por pessoas que estão nessa live e que precisam da palavra que Deus está nos entregando hoje. Paizinho, eu oro com o teu coração, o coração de pai. Revela-te, Pai. Em nome de Jesus, dá experiência, Senhor, para esse jovem, para essa moça. Deus, que ele possa quebrar toda a tensão no coração dele, toda a ansiedade, toda a queixa, toda murmuração, toda divisão, toda rebeldia. Paizinho, nós queremos voltar para Ti. Nós queremos Te ver. Nós queremos Te experimentar. Nós queremos, Senhor, a Tua vontade em nós. Obrigado pela Tua palavra, que vem tão firme ao nosso coração, que revela o nosso coração. Esses testemunhos, Pai, eles falam, Senhor, no nosso espírito, que possamos fazer a escolha agora. Eu quero escolher Jesus. Pai, toca nesses jovens. Deus, assim como alguns aqui tiveram experiências e estão definidos, eu oro por aqueles que estão em crise, em dúvida, em situações de insegurança, Senhor, de indecisão, em nome de Jesus Cristo, Pai, que agora Tu possa tocar nessas pessoas, rapazes, moças, sejam tocados, que possamos ouvir testemunhos, Pai, que essa palavra alcançou esses corações desses rapazes, dessas moças, que possamos ter testemunhos de sobra, que de fato, Senhor, Tu alcançaste, Senhor, esses jovens. Em nome de Jesus Cristo, Pai,
Que essa palavra toda caia no nosso coração, em todos nós. Obrigado, Pai. Usa outros de nós para dar testemunho a tantos, Senhor, que estão aflitos, Senhor, necessitados, ansiosos, Senhor, na sua vida, e que possam entregar o seu caminho totalmente ao Senhor. Eu oro, clamo a Ti, Senhor, por uma mudança de vida na Tua igreja, uma mudança no coração desses jovens. Eu te peço, Pai, levanta jovens com autoridade, com ousadia, para testemunharem para tantas pessoas na terra do quanto Tu transformaste, Senhor, a vida deles. Eu oro e te peço isso, Pai. Obrigado por toda a palavra dessa tarde, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, queridos. Obrigado, Willy. Obrigado a todos os coordenadores aí, aos irmãos que ajudaram, ao pessoal das salas, a turma do inglês. Que bom! Louvado seja o Senhor. Tem muito testemunho aí para dar fruto dessas palavras. Obrigado. Beijão. Deixa eles ficarem soltinhos agora. Irmãos queridos, podem abrir seus microfones se alguém quiser repartir alguma coisa. Pode fazer ola, agora pode fazer o que você quiser. Depois disso tudo, né? Até a ola funciona. Amém. Aqui, irmãos, eu queria ser assim, bem breve mesmo, mas só uma outra coisa que o Senhor tinha colocado no meu coração, e eu queria animar os jovens a não olhar para as circunstâncias, sabe? Às vezes as circunstâncias que a gente está vivendo tentam nos fazer retroceder, sabe? E acreditar nessas coisas que nós já vencemos no Senhor. Mas essa identidade que vem de Deus, ela vai além das circunstâncias. Ela vai além do que a gente vê ao nosso redor. Mas ela é segura em Cristo. E assim, eu não quero falar como alguém que alcançou todas as coisas. Eu tenho ainda ansiedades, eu tenho limitações. E às vezes todas essas coisas, elas voltam diante de mim. Só que hoje eu tenho a quem socorrer. Eu tenho a quem conferir de novo e reafirmar essa identidade, que é o Senhor. Então, assim, todos nós temos limitações, todos nós temos dificuldades. Né? Não é que eu tenha alcançado e tudo tenha passado. As lutas, elas são diárias. Mas diariamente a gente persevera buscando o Senhor. Amém. Eu quero só falar uma coisinha também. Essa turma é muito cheia de Deus, viu, Willy? Tem que tomar o nosso lugar, porque eu vou te dizer, louvado seja o Senhor. Também abençoo que vocês tomem, porque muito melhor do que nós. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, se o Senhor falou contigo, se você tem algo que você precisa de ajuda para caminhar e para vencer, o Senhor te deu irmãos e irmãs para darem a mão, para você vencer algumas dificuldades, né? Se você se reconheceu longe da paternidade do Senhor, em pecado, ou se você se percebeu em pecado, aprisionado, não é para se sentir acusado, é para você vencer isso no Senhor. Amém? Esses princípios que a gente tem lançado sobre a amizade há 3 reuniões atrás, e sobre o senhorio de Cristo, e dessa vez sobre a ansiedade, é para a gente despertar os princípios e os valores do reino de Deus no teu coração. Amém? Amém? Então, se você viu alguma coisa que você precisa andar, tem irmãos queridos, maduros, preciosos, que vão te ajudar. Amém? Pode abrir o microfone aí e falar, gente. Fica à vontade. Gente, enquanto eu estava orando, uma imagem que veio muito forte na minha cabeça foi de alguém, eu não conseguia diferenciar se era mulher ou homem, mas alguém sofrendo bastante num quarto escuro, fechado, e a pessoa encolhida. E eu só queria dizer assim que eu conheço assim o que é a solidão, né? E que realidades ela pode plantar dentro de você, mas que você saiba que você não tá, mesmo nesse quarto escuro, que você não vê nenhuma possibilidade, você não tá sozinho. Assim, o Senhor quer te tocar na escuridão que você estiver, assim, e Ele já venceu. Essa é a boa nova, Ele já venceu todas as coisas e você precisa se posicionar nessa verdade, assim. Então, se alguém está passando por isso, se alguém se sente sozinho, se alguém sente que não tem mais esperança, assim, o Senhor está lá.
e ele tá pronto. Ele tá pronto mesmo que você não esteja. Ele tá pronto para te estender a mão, ele já tá te estendendo a mão, então não passa por isso sozinho, assim. Abre a sua boca, nem que seja só para pedir socorro. E é isso. Enquanto eu chorava, o Senhor me fez relembrar um texto que foi o texto da minha conversão, né? Assim, eu já nasci no reino, mas de fato, quando eu me converti, e só para dar um gancho, eu lembro de uma vez que eu fui num retiro com o Jorge Rimitchan, estava nesse retiro, não sei, acho que ninguém aqui, só os mais velhos devem conhecer mais ele. E eu lembro que ele falou bem assim: eu leio e creio. Eu leio e creio. Cara, isso ficou na minha mente. E aí eu queria ler para vocês, em cima do que a Laís falou, em cima do que o Silvio falou, e foi esse texto que me fez, que o Senhor me corrigiu, que o Senhor demonstrou o amor dele, que é o Salmo 139. Fala bem assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama do mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram cobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Esse foi o texto da minha conversão. E, basicamente, esse texto fala sobre a onipresença e a onipotência do Senhor. Cara, só algo que o Senhor falou comigo foi bem assim: Mateus, eu também sofri de paternidade, de solidão, e o Senhor falou uma frase que mudou minha vida. Ele falou: Mateus, nesse exato momento eu estou aqui sentado em meu trono glorioso, rodeado por anjos e serafins que me adoram eternamente. Mas ainda assim eu escolhi morar dentro de você. Eu ainda fiz morada dentro do seu coração. Cara, o Senhor está sentado no trono glorioso, mas Ele está exatamente agora ao seu lado, com a mão sobre a sua cabeça e te cuidando. Mas é só isso que eu queria dizer, Márcio. O Senhor sabe exatamente tudo. Tudo. Tudo que você está sofrendo. Cara, Ele sabe o dia da sua morte. Ele sabe com quem você vai casar. Ele sabe quando que você vai se formar na faculdade. Ele sabe cada passo seu, cara. Por isso que eu repito, eu leio e creio. Eu leio e creio. Leia a palavra e creia de todo o coração, mano. Que ela é o remédio para a sua alma. Amém. Amo todos vocês. Oi, Laís. Laís.
Perdão, gente, eu Oi, tive um ataque de Laís. bichos aqui. Laís. Oi. Oi, eu tô ouvindo, pode falar. Oi, boa tarde. Quando você estava orando aí, que Deus te revelou, tinha uma pessoa em solidão, né? Você falou, né? Isso, sentindo só. Oi. Ô Sebastião, tá todo mundo te ouvindo, cara. Pode continuar falando. Ô, Laís, boa tarde. Quando você estava olhando aí, que te revelou que tinha uma pessoa solidão, quarto escuro, de um tempo para cá, eu estou morando sozinho, só, na casa da minha mãe, quando ela morreu, tem a minha família, tem minha filha, mas assim, receber pessoas aqui, tem tido isso, entendeu? Não só por causa da pandemia agora, nesse período, mas já tem 5 anos que eu estou aqui, já 17 agora, 17, isso. Então, eu tenho tido umas situações, uns problemas por causa dessa de estar só em casa, reunião da igreja. Então, assim, é muito ruim. Então, que Deus te revelou isso, que eu estou nesse quarto escuro aí, sabe? Tenho vivido assim, tenho vivido o melhor do Senhor na minha vida, todos os dias. Tenho vivido o Senhor, mas só que tenho estado nesse, não sei, vou dizer aí, esse sentimento com isso daí, sabe? É ruim estar só, é ruim. Às vezes a gente acha que sabe, é cansativo também, só, é cansativo mesmo, gente, em todos os sentidos, é cansativo. Então, assim, eu creio que Deus te usou mesmo, que você está revelando isso. Gostaria que estivesse por mim, e deixar o Senhor falar aí no coração. Amém? Amém. Ô, Vitor, você ora pelo Sebastião? Ora sim. Eu vou orar de um jeito diferente, Sebastião. Eu vou falar com Deus, eu e Deus. E você concorda? Todo mundo. Ó Pai Santo. Senhor, muito obrigado, Pai. Porque o Senhor é bom. Porque o Senhor está conosco, Pai. Senhor, eu te dou liberdade, Pai, para sondar o meu coração, Pai. Te dou liberdade, Senhor, para poder me mostrar, Pai, onde eu tenho errado, Pai. Que há, Pai, comigo que o Senhor quer consertar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, esteja entrando na minha vida, Espírito Santo. Esteja dia após dia vindo, me renovando com a tua palavra, Pai, com o teu carinho, Pai, com o teu afeto, Senhor. Oh, Pai, muito obrigado, Senhor, porque sei que não estou sozinho, Senhor. O Senhor sempre está do meu lado, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pai, obrigada pelo posicionamento do Sebastião, Senhor. A gente sabe o poder espiritual que há nisso, dele se expor, Senhor. Eu quero pedir pela tua cura, Pai, e que ele se posicionar, Senhor, já é algo, sabe? Às vezes a gente fica esperando
tudo ao nosso redor mudar, Pai. Mas se o nosso olhar mudar, se o nosso coração mudar, Pai, não importa, as circunstâncias vão acompanhando isso uma hora ou outra, Senhor. E eu sei que não é só o Sebastião que está nessa situação, Senhor, aqui hoje, Pai. Então entra mesmo em cada casa, em cada quarto, Senhor, em cada coração. Que eu sei que grandes coisas o Senhor tem, Pai. Nossa mente é tão limitada, a gente tem até os nossos melhores planos não chegam aos pés do que o Senhor tem para nós, Pai. E cada um aqui saiba, Pai, que o Senhor desejou, Pai, o Senhor planejou, desenhou, o Senhor quis, o Senhor ama, amou, ama e vai continuar amando, independente de quem a gente é, Pai. Mas põe em nós, Senhor, o desejo de ser exatamente aquilo que o Senhor nos criou para ser, Senhor. Coloca no coração, Pai, esse amor pelos teus planos, pelos teus sonhos, Senhor. Por aquilo que o Senhor quer para nós, Senhor. Nos faz viver o melhor, Senhor. Nos faz viver no centro da tua vontade, Senhor. E tira, Senhor, desfaz todas essas cadeias, Senhor, emocionais, Senhor. E que muitas vezes se transformam em físicas, Senhor. Limpa mesmo, Senhor, o pensamento, Pai. As emoções e sentimentos, a mente, Pai. Você muda a realidade, Senhor, e que isso fique estabelecido, Senhor. O Senhor pode mudar até aquilo que as pessoas nem imaginam, Senhor. O Senhor já tocou, Senhor. O Senhor tem esse poder, Pai. Que as pessoas possam te ver, Senhor, por quem você é, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Irmãos, o que o Espírito de Deus está falando mesmo, né, comigo, e eu creio que ele quer falar isso para todos nós, né? É que o maior desejo do diabo é que ninguém saiba as dificuldades que a gente passa no nosso secreto. Que o mínimo possível de pessoas saiba tudo aquilo que o diabo vem mentindo na nossa cabeça, todas as nossas inseguranças. Ele não quer que ninguém saiba disso. Então, irmãos, se vocês se sentem mal, sabe, por qualquer coisa, sabe, eu sei que é muito difícil, mas a gente está em família. E uma vez que a gente percebe isso, tudo fica tão bonito, sabe? Então, eu digo novamente, sabe, encorajando os irmãos mesmo, isso aqui é família, cara. Isso é família, sabe? E tudo que o diabo quer mesmo é que a gente não perceba isso. Que a gente continue ali no nosso buraco de solidão, sem falar com ninguém, achando que o que a gente sente é besteira muitas vezes, ou que é coisa demais, ou que é mimimi, sabe? Ele quer isso, entende? Mas o que Deus quer é que a gente se liberte, sabe? E a gente só consegue essa liberdade mesmo com a ajuda dos irmãos, sabe? Porque Deus, ele ministra no nosso coração, ele fala, só que a gente precisa mesmo provar da família que Deus nos deu. Amém? Amém. Eu só queria falar um pouquinho aqui, algo que eu creio que o Senhor está me incomodando, né? Na verdade, para reforçar a chamada que já foi feita, porque eu creio que ainda há pessoas que precisam ser libertas. E a libertação está em confessar para a igreja. Então, eu quero declarar que você é liberta, amado. Você é liberta ou liberta. Então, se há algum tipo de prisão na sua vida, algo que nesse momento te impede de falar, uma força, um constrangimento, eu quero declarar que você está livre. Quero repreender todo engano da sua vida. Que o Senhor tem algo grande para fazer na sua vida e você não precisa viver essa vida de escravidão. Então, eu quero abrir esse espaço para te chamar mais uma vez. Se você não está bem, fala.
fala. São mais de 100 irmãos unidos aqui para orar pela sua vida. Irmãos, eu vou ajudar. Se alguém estiver precisando aí de um empurrão, então vamos lá. Meu nome é Natan, eu tenho 19 anos, vou fazer 20 de setembro, né, nesse mês mesmo. E até antes de abrir toda a minha vida para a igreja, eu tinha problemas com masturbação, com falta de comunhão com os irmãos, problemas de não conseguir ler a palavra, de realmente me relacionar com pessoas do mundo e ver prazer naquilo, problemas com depressão, problemas de relacionamento com a família. E tudo isso eu alcancei paz e alcancei liberdade no momento que eu abri para a igreja. Então, irmãos, nada do que você passa é pesado demais para colocar para os irmãos. Nada que você passa é coisa demais, específico demais. Só fala. Só fala. Porque a partir do momento que você fala, Deus ele te liberta e ele te mostra que todo mundo aqui passa por tudo que você passou, que você está passando. Sabe? É isso que Deus quer. E uma coisa que eu conversei com os meus pais é que muitas vezes isso tem se perdido. Sabe? Esse coração de se expor. Porque se expor é importante pra caramba. A gente tem, muitas vezes eu falando de mim, vergonha de se expor, sabe? De vergonha de mostrar muitas vezes a pessoa horrível que eu era. E que se eu não tomar cuidado, a pessoa horrível que eu ainda sou. Entende? Então, irmãos, sério mesmo, sabe? Escuta o chamado de Deus. Pode falar da sua vida, não tem problema. Porque por mais sofrimento que você esteja passando agora, vai ficar tudo muito lindo quando você se abrir para os irmãos. Não importa se tem muita gente, se tem pouca gente, se é gente que você não conhece. Tá todo mundo aqui para te abraçar. Irmãos, eu só queria estar compartilhando um texto que está em Hebreus 12, do 5 ao 6, né? Mais em cima dessa questão de confessar e colocar, né? Vou ler esse texto aqui primeiro, Hebreus 12, do 5 ao 6. Que fala assim, ó, estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. E aí, o que eu queria estar trazendo em cima desse texto é o seguinte, todos nós, a maioria de nós aqui somos batizados, certo? Nós nos tornamos filhos de Deus, a maioria de nós, né? E eu creio, assim, os que já tiveram experiência com o Senhor, né? Está trazendo essa memória que nós somos filhos de Deus e que Ele quer ter um relacionamento conosco de filhos. E uma maneira, um instrumento que Ele deu para esse relacionamento de filhos foi o relacionamento igreja de corpo. E é muito importante o confessar, porque ele gera cura. E aí, nessa situação dessas pessoas que estão desanimadas, que estão no quarto escuro, né? Eu já tive um momento na vida que eu já passei por essas situações. No grupo eu falei de forma mais científica, mas aqui vou falar o seguinte, para mim foi muito importante o pedir ajuda, o confessar. No início não era fácil, né? O pedir ajuda, quando eu me sentia mal, eu comecei a praticar, exercitar, em ligar para o irmão, em pedir ajuda, em colocar a situação. Mais de uma vez eu chorei, me quebrantei, e nesse processo o Senhor foi gerando cura, foi gerando transformação. E aí, irmãos, é o conselho que eu deixo para cada um de vocês. E aí, como diz em Tiago 5,16, né?
que fala, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Muito pode por ser eficácia a súplica do justo, tá? Mas também, quando nós confessamos a Deus, o Senhor nos purifica. Olha só, se confessarmos os nossos pecados, Ele é justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça, como diz em 1 João, capítulo 1, versículo 9. E assim, eu quero estar encorajando os irmãos a estarem abrindo o coração, estarem pedindo ajuda, estarem tomando iniciativa, ainda mais porque há situações que, se nós deixamos passar, deixar chegar a certo ponto, podem desencadear até doença, até mal-estar físico, né? E pode gerar uma situação mais grave. Então, esse conselho que eu deixo, abram mesmo o coração, sejam simples. Eu mesmo quero estar abrindo o coração aqui, né? Tem alguns enganos, assim, muita coisa venci, mas tem alguns enganos que eu tenho percebido na minha vida, algumas mentiras que entraram, eu tenho visto, todo dia eu declaro e repreendo, né? E não aceito, mas aí eu queria estar colocando, né? Isso aqui e pedindo oração para os irmãos, para essas coisas estarem sendo quebradas. E a mentira assim, que mais tem vindo, que eu até fui questionada assim, numa terapia, que a palavra da outra pessoa tem mais peso que a palavra de Deus. Se eu não sou aceito pelas outras pessoas, eu não sou bom o suficiente, sabe? Eu estou errado, se eu não sou aceito pelas outras pessoas. Isso é um engano. Nós já somos aceitos pelo Senhor, nós já fomos amados pelo Senhor, nós não somos bons, mas quem está em nós, que é o Espírito Santo, ele nos torna bons. E aí eu queria estar declarando, eu queria estar colocando isso, pedindo oração, esse engano, né, de que a opinião do outro, ela é importante. O que é importante é a palavra, né, do Senhor. Isso que é importante, a palavra e a vida de Cristo. Isso que importa, é Cristo por meio dos irmãos. Aí é isso, irmãos. Gente, eu tava pensando para quem que eu ia falar. Eu tenho alguns irmãos aqui de Resende. Mas, pelo jeito, é para eu falar aqui mesmo. O Espírito Santo tá falando. Eu quero pedir... Cadê o microfone? Eu quero pedir oração. Porque nos últimos dias eu tenho ficado muito angustiada. Na verdade, em anos eu tenho lutado contra pensamentos super negativos. Não sei se vocês estão ouvindo. Super negativos. E que me deixam para baixo. E eu sempre oro por isso. Já pedi oração. Mas às vezes melhoram e às vezes não. Às vezes piora. E é uma luta, né? Que é sobre meu relacionamento com o meu pai. Porque eu vejo que algumas coisas que ele fazia com meu irmão, ele tem feito comigo por algum tempo, alguns anos. E por o meu irmão não caminhar no reino, ele sempre me compara com ele, me compara com a minha mãe. E quando eu era mais nova, eu lembro de tudo que acontecia, das discussões. E na verdade era com ele, com meu irmão, só que agora com meu irmão eu já fui curada. E com ele é muito mais forte. Em algumas coisas ele volta tudo, sabe? E parece que eu não sou tratada como uma filha que precisa me entender e uma adolescente ainda. Eu não sei, mas
E a hora tem ficado mais forte. Quando eu penso assim, eu tenho um sentimento diferente, parece que estamos nos afastando. E parece que eu não o conheço. Às vezes eu fico pensando no que ele vai, qual vai ser a reação dele para alguma coisa, e eu percebo que sempre é um pensamento negativo, ou uma reação, ou vai ser uma reação que vai me criticar, ou algo do tipo. Então eu quero pedir oração para que eu seja curada, liberta de tudo isso, porque é realmente muito cansativo. Às vezes às vezes estamos bem e depois vem de novo tudo isso. E é muito inconstante. E por ser inconstante, da gente já ter conversado sobre algumas coisas e continuar de novo, de novo, de novo. Eu tô mal, eu também me afasto de Deus. E tenho que crer na palavra dele. E crer também que na hora dele, e um dia a vida do meu pai, a minha vida e a minha família vai ser transformada. Mas eu quero pedir oração. É só isso. Amém, Senhor. Quero colocar a Duda diante de Ti, Senhor. Tudo aquilo que ela tem vivido, Jesus. Todo o sofrimento, toda a luta interna, Jesus, que só o Senhor conhece como Pai, Senhor. Toda a aflição, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Que o Senhor esteja curando ela nesse momento, Jesus. Que ela possa aprender a olhar os seus pais, Senhor, o seu irmão, Jesus, com os olhos do Senhor, Pai, com os olhos de amor, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor possa converter a visão dela, que o Senhor fala que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. E eu quero declarar isso sobre a sua vida, Duda. Todo engano está lançado por terra, toda mentira está lançada por terra. E você está liberta agora por confessar com os teus lábios a sua debilidade. O Senhor está te curando nesse momento. Eu declaro pensamentos do Senhor sobre a tua vida e repreendo toda seta do inimigo. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Recebo, obrigada.